Olá, hoje vamos estudar as leis da termodinâmica, tá? Está no capítulo 7 do livro didático de Física. Então, termodinâmica é a área da física que estuda os processos que regem as relações entre trabalho e energia térmica. A termodinâmica e a Revolução Industrial. Para muitos, o estudo da Revolução Industrial fica restrito às disciplinas de História e Geografia. Foi nessa época, com o desenvolvimento das máquinas a vapor e seu entendimento, que surgiu os estudos da termodinâmica. Essa ciência está fortemente ligada ao desenvolvimento da mecânica clássica e da mecânica quântica, do eletromagnetismo e da cinética química. Na área da engenharia, principalmente a engenharia mecânica, a termodinâmica é essencialmente importante, pois o desenvolvimento de motores a vapor, motores a combustão e até mesmo a geração da eletricidade mais eficiente depende desse conhecimento. Então aqui está mostrando aqui, então lá na parte da Revolução Industrial, né, que precisou muito da revolução das máquinas, tá? Para o desenvolvimento e para esse desempenho, né, dos trabalhos. Então, o foco da termodinâmica é a relação entre a energia térmica e a energia mecânica. Os processos de transferência de energia que fica disponibilizada para a realização de trabalho, assim como a direção, né, da transferência de calor. Né? Como é que vai fazer esse direcionamento? Então, trabalho e calor trocado entre um gás e o meio. Né? O gás ele recebe calor da fonte externa. A gente chama de Q e um sinalzinho de mais aqui, ó, maior que zero. Exemplo do gás sendo aquecido. Então, quando o gás recebe calor, né, da fonte externa, a quantidade de calor ali é maior que zero. Quando o gás perde calor para o meio externo, então a quantidade de calor então, ela é negativa. Ela é menor que zero. Exemplo, então, o gás sendo resfriado. Então, no caso, recebendo calor, o gás está sendo aquecido. Perdendo calor, o gás está sendo resfriado. Tá? O volume do gás ele permanece constante, então a quantidade de calor ali é igual a zero. Um exemplo, o gás com temperatura e pressão constante. Então, a temperatura constante e pressão constante, então o volume do gás ali permanece constante, permanece parado, tá? Então não realizou trabalho, então é zero. Energia interna de um gás ideal. A energia interna de um gás ideal ela é somente a energia cinética de translação, tá? De movimento de translação, relativa a todos os átomos que o constituem. Assim, quanto maior for o número de átomos de um gás e quanto maior for a velocidade de translação deles, maior será a energia interna do gás, que é representada pela letra U. E é dada pela expressão aqui, então, U é igual a 3,5 de nRT. Então, essa aqui é a fórmula para calcular a energia interna, em que N é a quantidade de matéria, tá, em mols. R é a constante universal dos gases e o T é a temperatura em Kelvin. Então, quanto maior for a energia interna, maior a temperatura. Quanto menor for a energia interna, menor a temperatura. E a energia interna é dada pela essa translação, desse movimento dos átomos dentro do cilindro, dentro do ambiente. Então, isso é chamado de energia interna, tá? E a energia interna é dada por essa fórmula. U igual a 3,5 de nRT. Tá? Variação da energia interna, ΔU. Tá? Então, quando eu falo assim, variação delta. Então, variação delta da energia interna é U, né? Então, variação da energia interna é ΔU, de um gás ideal. Na situação 1 aqui, gás a temperatura constante. Então, a temperatura constante aqui, ΔT igual a zero. Então, não há variação da energia interna. Então, na temperatura constante, não há variação da energia interna. Então, ΔT igual a zero, então a energia interna também é igual a zero. Na situação 2, o gás sendo resfriado. A temperatura aqui, então, é abaixo de zero. Variação da energia negativa, né? Variação negativa de temperatura. Então, o ΔT aqui é menor que zero, então a energia interna também tem que ser menor que zero. Na situação 3, o gás está sendo aquecido, então a temperatura é maior que zero. A variação então é positiva, né? Temperatura positiva. Temperatura aqui é acima de zero, então a variação da energia interna também é acima de zero.
Então, a variação da energia interna é dada por ΔU igual a 3,5 de nRT. Então, aumentou só o delta aqui como se fosse a variação da energia interna. A primeira lei da termodinâmica. Então, a primeira lei diz a variação da energia interna ΔU de um gás ideal é obtida pela diferença entre a quantidade de calor Q recebida do ambiente externo e fornecida para ele, tá? E o trabalho chamado de W realizado nesse processo. Então, a quantidade de calor recebida no ambiente externo, ou ela é recebida ou fornecida, né, para ele, e o trabalho nesse processo aqui é dado por essa fórmula aqui, ó. ΔU igual a quantidade de calor menos trabalho. Então, a gente sabe aqui que o ΔU é a variação da energia interna, é dado em joule ou caloria, né? Vai trabalhar mais com joule, mas pode ser que trabalhe com caloria. Então, o que é a quantidade de calor, né, dado também em joule, e o trabalho também é dado em joule, ou caloria. Então, todos eles têm a mesma unidade de medida, tá? Observe, quando o trabalho, que é o W, for igual a zero, tá? W igual a zero, que é o mesmo trabalho, a quantidade de calor Q será igual à energia interna. Então, isso aqui é uma observação, tá? Porque quando a gente passa para o outro lado, né, quando a quantidade de calor ficar para o lado de cá, aí o trabalho aqui será, quando é menos, né, passa para cá mais. Quer dizer, mais passa para cá menos. E a quantidade, o trabalho aqui é menos, quando passa para cá, então fica positivo. E a consequência da energia interna aqui, quando é positivo, passa para cá negativo. Então a gente diz aqui, quando o trabalho for igual a zero, esse trabalho que for igual a zero, a quantidade de calor aqui, ó, a quantidade de calor será igual à energia interna. A energia interna será igual à quantidade de calor. Porque zero aqui corta fora, né? Exemplo aqui, então, esse exemplo aqui está no livro didático, está na página 95. Um gás ideal contido em um sistema de cilindro e êmbolo, ele recebe uma quantidade de calor de 5.000 calorias e tem um aumento da energia interna de 1.500 calorias. Calcule o trabalho realizado por esse sistema. Ele quer saber o trabalho, né? Então, os dados são esse aqui, né? A quantidade de calor aqui, 5.000 calorias. A variação da energia interna aqui é de 1.500 calorias, ele quer saber o trabalho. Então, a fórmula é essa daqui, né? Variação da energia interna é igual a quantidade de calor menos o trabalho, né? Nós temos aqui, então, a variação da energia interna de 1.500, a quantidade de calor de 5.000. Nós estamos procurando, então, o trabalho. Esse aqui está positivo, passa para cá negativo. O trabalho que estava negativo passa para cá positivo. Então, subtrai esse aqui. Ó. A subtração de 5.000 menos 1.500 deu 3.500 calorias. Tá? Então, esse aqui é o trabalho realizado nesse processo. No exemplo 2 diz, um gás ideal que está contido em um sistema de cilindro e êmbolo, ele possui 10 mols e sofre um aumento de pressão de 2 Pascal, tá? E foi para 8 Pascal, então isso é a variação da pressão ali. O volume permanece constante e igual a 4,15 metros cúbicos. Considere a constante aqui R 8,3 Joule mol Kelvin. Está pedindo para calcular, então, a variação da pressão do gás, a variação da temperatura, a variação da energia interna e a quantidade de calor trocado com o ambiente. Então, vamos começar aqui, então, pela variação da pressão. Né? Então, na resolução aqui temos a pressão, então, a pressão final menos a pressão inicial. A pressão final é 8, a pressão inicial é 2. Então, 8 menos 2, a variação da pressão aqui é de 6 Pascal, tá? Então, já temos a letra A pronta. Na letra B, temos a variação da temperatura, que é a variação da temperatura. Então, a temperatura aqui, então, é esse T aqui, ó, PV igual a nRT. Eu tenho que usar essa fórmula para calcular, então, a variação da temperatura. Então, temos aqui, então, temos a pressão, né, que já calculamos, que é 6. Temos aqui, então, o volume, 4,15.
Esse 10 aqui é o número de mols, tá? Que é o N. A constante, ele diz que é 8,3 Joule por mol Kelvin. Ele está procurando, então, aqui a temperatura, que é a variação da temperatura. Então, esse vezes esse deu 24,9. 10 vezes 8,3 deu 83. Esse aqui está multiplicando, passa dividindo. Então, ΔT igual a 24,9 dividido por 83. Então, a temperatura deu 0,3 Kelvin. Então, essa aqui é a temperatura. Na letra C, ele quer a variação da energia interna. A variação da energia interna aqui a gente vai calcular por essa fórmula aqui, tá? ΔU igual a 3.000 de nRT. Por quê? Porque a gente já tem o N, tem o R e tem agora a temperatura. Então, a gente tem que usar essa fórmula aqui, tá? Ele quer saber a variação da energia interna. O N a gente já tem que vale 10. O R é 8,3. A temperatura a gente achou aqui, 0,3. Então, multiplica esses 3 aqui. Multiplicou, deu 24,9. Agora tem que fazer a multiplicação do 3 vezes o 24,9. Tá? Multiplicando, deu 74,7. Dividido por 2, deu um total de energia interna de 37,35 Joule. Na letra dele, que é a quantidade de calor trocada com o ambiente. Então, a gente vai usar essa fórmula aqui. Ó. Já temos a energia interna, que achamos aqui. Então, ele vem para cá. A quantidade de calor não temos, nós estamos procurando. E o trabalho realizado, a gente tem que calcular o trabalho. Então, ele quer saber aqui, então, a quantidade de calor trocada com o ambiente, né? Como o volume permaneceu constante, quando aparecer esse nomezinho que o volume permaneceu constante, a gente já tem que saber que o trabalho vale 0, tá? Quando o volume permanece constante, o êmbolo não houve movimento, ele ficou parado, estático, não houve movimento. Se não há movimento, ficou estático, parado, permaneceu constante o volume, o trabalho aqui sempre vai valer 0, tá? Então, aqui, como ele vale 0, então a quantidade de calor é igual à quantidade de energia interna. Então, a quantidade de calor aqui então, é 37,35 Joule. Por quê? Porque o trabalho aqui vale 0, tá? Então, lembre-se, volume permanece constante. Então, o trabalho vale 0, tá? Toda vez que aparecer no exercício aí que o volume permanece constante, nem precisa calcular o trabalho vale 0. Então, nesse outro exemplo aqui diz, um sistema cuja energia interna vale 747 Joule possui quantidade de calor de matéria igual a 5 mols. Ele pediu para adotar aqui o R de 8,3 Joule mol Kelvin. Tá? Calcule a temperatura do sistema. Ele quer saber a temperatura. Então, vamos usar aquela formazinha usar a formazinha do U igual a 3,5 de nRT. Temos os dados aqui, né? Então, a energia interna é 747. A quantidade de matéria aqui é de 5 mols. A constante 8,3. A temperatura não temos. Então, a fórmula é essa aqui. A variação da energia interna igual a 3,5 de nRT. Então, aqui já temos o N, vale 5. A constante 8,3. Multiplica esses dois aqui primeiro, tá? Multiplicando deu 41,5. Multiplica esses dois aqui agora. Como aqui tem o T já está junto, então traz para cá. Agora faz sua multiplicação cruzada aqui. Ó. 124,5T, traz para cá. 2 vezes 747, 1.494. Esse aqui está multiplicando, passa dividindo. 1.494 dividido por 124,5 deu um total de 12 Kelvin. Então, essa aqui é a temperatura. Então, é isso, pessoal. Obrigado a todos. Faz os exercícios. Se precisar de ajuda, pode me chamar, tá? Estamos aqui para ajudar. Então, fique com Deus. Até a próxima. Tchau.